Olá, amados. Isso é Ministério Vivendo pela Palavra de Deus, um ministério que está designado a ajudar-nos a ver nossas vidas de acordo com a fundação certa da Bíblia. Meu nome é Joel Whittington, eu sou um pastor baptista e missionário baptista que está servindo em Porto Alegre. E hoje vamos continuar a nossa série chamada Transformada pela Bíblia. E hoje o nosso foco é como interpretar a Bíblia. Então, nós já estudamos sobre confiança na Bíblia, falamos sobre importante que estudar a Bíblia é uma disciplina espiritual, mas também é importante que para estudar a Bíblia precisamos interpretar a Bíblia corretamente. Então, isso é nosso foco hoje. Por que é tão importante para interpretar a Bíblia corretamente? Então, é óbvio para interpretar a Bíblia corretamente é uma coisa importante para nosso estudo da Bíblia. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, a interpretação correta da Bíblia é importante para nós, porque a aplicação correta da verdade bíblica depende da interpretação correta. É relevante para determinar em que uma pessoa acreditará e como viverá. Então, para interpretar a Bíblia, precisamos escolher um método. E o método que é mais eficaz de interpretar a Bíblia é o método histórico gramática da interpretação da Bíblia. Significado literal e claro das palavras, antecedentes históricos e culturais, gênero literário específico, intenção do autor, contextos de outros versículos próximos ao texto, o capítulo do texto, o livro do texto e a Bíblia inteira. Então, os cristãos que creem na Bíblia geralmente seguem um método de interpretação conhecido como método histórico gramático. Ou seja, este método de interpretação tenta encontrar o significado claro das palavras com base no entendimento das configurações históricas e culturais em que o livro foi escrito. Este método de interpretação segue as regras padrão da gramática de acordo com o gênero literário específico do livro para chegar a uma interpretação. Esse método de interpretação procura fazer uma cuidadosa interpretação ou exegesis do texto, determinando o que o autor do texto bíblico pretendia o que o texto significasse. Além disso, esse método de interpretação vai interpretar um texto da Bíblia com base nos versículos ao redor do texto, bem como nos capítulos e no próprio livro em que o texto pode ser encontrado. Finalmente, o texto bíblico precisa ser interpretado de acordo com a totalidade da Bíblia, comparando uma escritura com outra escritura para ter determinado seu significado. Quatro princípios para lembrar sobre como interpretar a Bíblia. Primeiro, interprete a Bíblia de acordo com seu contexto. Segundo, nós devemos interpretar a Bíblia como a Bíblia. Terceiro, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com o princípio do senso comum. E quarto, precisamos interpretar a Bíblia de acordo com Jesus.
Devemos interpretar a Bíblia de acordo com seu contexto, o primeiro princípio de interpretar a Bíblia. Para interpretar a Bíblia de acordo com seu contexto, precisamos considerar quatro coisas. Primeiro, nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com a totalidade da Bíblia. Segundo, nós devemos interpretar um texto da Bíblia de acordo com a intenção do seu autor. Terceiro, nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com a sua forma literária. E quarto, nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com sua lingual, histórico, cultural e gramático contexto. Então, vamos começar com nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com a totalidade da Bíblia. Um dos princípios mais importantes do estudo da Palavra de Deus é interpretar a Escritura pelo contexto. Há um significado em cada versículo, mas também há um significado no texto inteiro. Nosso entendimento de um texto bíblico deve ser baseado em nosso entendimento dos versículos antes e depois do texto. Nosso entendimento de um texto bíblico deve ser baseado em nosso entendimento dos capítulos antes e depois do texto. Nosso entendimento de um texto bíblico deve ser baseado no nosso entendimento do livro em que o texto aparece. Nosso entendimento de um texto bíblico deve ser baseado em nosso entendimento da Bíblia inteira. Em outras palavras, nenhum texto bíblico deve ser interpretado isoladamente. Em vez disso, devemos procurar a totalidade das Escrituras para a interpretação correta. Em outras palavras, nós estamos estudando um versículo. Para entender o significado deste versículo, precisamos entender o significado de todos os versículos perto deste texto, o capítulo e o livro, e a Bíblia inteira. Então, é importante para entender o contexto dos versículos. Segunda coisa, sobre entender o contexto do versículo para interpretar corretamente. Nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com a intenção do seu autor, não baseado na nossa opinião, mas baseado da intenção do autor da passagem da Bíblia. Segundo Pedro 1, versículos 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. De acordo com esta passagem, a Bíblia tem dois autores, os autores humanos e o autor divino, que é o Espírito Santo. Os autores humanos da Bíblia são vários homens de Deus que escreveram a Bíblia em diferentes épocas e se estende um período de mais de 1.600 anos, a partir de Moisés, ao apóstolo João. Nossa primeira tarefa na interpretação da Bíblia é descobrir o propósito do autor humano de cada texto da Bíblia. Caso contrário, seria mais fácil para alguém para se tornar uma interpretação da Bíblia que baseada em sua opinião pessoal. Isso não seria o que o texto realmente significa. Vamos nos lembrar essas verdades sobre os autores da Bíblia. Qual é a intenção do autor que escreveu o livro? Quem foi a audiência do autor? Quando estudamos e ensinamos a Bíblia, estamos sempre lidando com dois mundos. O mundo da Bíblia e o nosso próprio mundo. A interpretação correta da Bíblia deve incluir primeiro um entendimento do mundo bíblico.
e em seguida sempre terminar com a aplicação ao nosso próprio mundo e vida. Não é sobre a nossa própria opinião ou experiência, mas o autor último da Bíblia é o Espírito Santo. Assim, a Bíblia é um livro sobrenatural e se aplica a todas as gerações, porque o Espírito Santo, como Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim, para interpretar a Bíblia corretamente, precisamos primeiro entender o propósito do autor humano do texto e depois precisamos descobrir a aplicação para nós nossos dias, porque podemos confiar que o autor último é o Espírito Santo. Outra coisa sobre a interpretação da Bíblia de acordo com seu contexto. Nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com a sua forma literária. Nós devemos entender o literário contexto da Bíblia. A interpretação das passagens da Bíblia depende de suas formas literárias. A Bíblia é um livro literário em que a sua teologia e a história são incorporados em diferentes tipos de formas literárias. O mesmo Espírito Santo que inspirou o texto bíblico também inspirou as formas literárias da Bíblia. Os escritos das Escrituras envolvem dois estilos de ensino. Primeiro é narrativa ou didática. Ensino narrativo envolve uma história. Ensino didática envolve uma lição direta, normalmente por palestra. Os escritos das Escrituras também envolvem duas formas literárias diferentes, prosa e poesia. Prosa envolve uma comunicação comum, usando palavras comuns em frases completas. Poesia é um tipo de comunicação em que atenção especial é dada à expressão dos sentimentos e ideias pelo uso de estilo e ritmo distintos. Poesia inclui os provérbios da sabedoria. Quase todos os livros da Bíblia incluir mais do que apenas uma forma literária. Significado das escrituras narrativas. Narrativas são histórias com propósito. As histórias recontam os acontecimentos históricos do passado como objetivo de ensinar às pessoas verdades certas no presente. Essas histórias são inspiradas pelo Espírito Santo e são absolutamente verdadeiras, e para aprender com eles, nós devemos saber algumas verdades básicas sobre narrativas. Então, basicamente, exemplos de narrativas da Bíblia, inclusive, primeiros 5 livros no Antigo Testamento, de Gênesis até Deuteronômio, Josué até Esther, também em narrativas, partes do Daniel, livros de Jonas e outros livros proféticos, e a maioria das partes dos evangelhos no Novo Testamento e livros de Atos, e mesmo partes do Apocalipse, são narrativas. Qualidades de narrativas, basicamente lembre 4 coisas. A narrador, normalmente autor, que é responsável pela história e lições da história. Cena, histórias narrativas bíblicas são compostas de muitas cenas, muito parecido com o filme moderno. Enredo, toda história tem um começo, um meio, um clímax e o fim. E maiores e menores personagens. Normalmente, Deus é a personagem central de cada história e ele deve ser descoberto lá. Pois do que o Senhor, normalmente, cada história da Bíblia tem 2 personagens, uma pessoa que é sábio, que quer obedecer e seguir Deus, e uma pessoa que é uma tolo, não quer seguir Deus. Então, para entender essas histórias,
Vocês precisam lembrar estas 4 coisas para entender as narrativas melhores. Regras sobre narrativas. Se uma narrativa, o ponto principal é implícito, e significa que a verdade da história não é óbvia. Precisamos ler cuidadosamente para entender a verdade principal. Descubra o enredo, cenas, personagens para ajudar a descobrir o ponto principal. Depois você pode construir sua lição desse ponto principal. Pare este ponto principal da narrativa por um ensino didático que tem o mesmo ponto principal. Escritores didáticos. A palavra didática simplesmente significa ensinar ou explicar. Assim, estes escritos são lições que ensinam a explicar verdades de uma maneira clara. Porque eles são claros, eles são mais fáceis de interpretar, com algumas exceções. Poesias e provérbios da sabedoria. Geralmente didático na natureza, mas regras de interpretação especiais são necessários por causa da sua forma literária. Poesias e provérbios da sabedoria são caracterizados por paralelismo. A essência desse paralelismo é que o pensamento do escritor não expressa em apenas uma frase, mas em várias, geralmente 2 frases, que trabalham juntos para desenvolver uma ideia de comparação, contraste e uma conclusão. Então, é importante para identificar o tipo de paralelismo que está sendo usado. Em comparação, em estas formas como livros de provérbios, por exemplo, eles usam 2 frases em que a segunda frase enfatiza a primeira frase. Contraste, 2 frases, segunda frase contradiz a primeira frase. Conclusão, primeira frase não é completa, então a segunda frase é necessária completar a primeira. Estes métodos diferentes o autor usa para enfatizar as verdades que eles querem nos saber. E Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também os Evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, usam isso. Poesias e provérbios da sabedoria, para entender isso melhor, para entender que estes escritos usam muitas expressões figurativas. Expressões figurativas são frequentemente usadas em 4 maneiras. Temos simile, uma coisa ou ação que se diz ser como algo mais. Metáfora, uma palavra ou frase que é usada como símbolo para algo mais por causa de uma semelhança envolvida. Alegoria, uma história que é usada para ilustrar uma maior verdade. A história pode ser real. Hiperbole, exageros de alguma declaração para o objetivo da ênfase. Regras para provérbios da sabedoria. Então, muitas vezes, todo o texto devem ser interpretados pela ideia principal do livro inteiro. Em outras palavras, um versículo do livro pode ser usado para interpretar todos os restos. Isso é verdade em Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó e outros. Em Provérbios, muitas vezes nós temos a nossa interpretação está errado, porque nós tratamos um provérbio como a força de absoluto moral.
Mas vamos lembrar que o provérbio é normalmente é verdade, geralmente é verdade, mas não sempre. Provérbios são frases desenvolvidas para expressar verdades práticas. Eles refletem princípios de sabedoria para a vida piedosa. Eles são princípios gerais em que nós seremos sábios para seguir, mas eles não são verdades absolutas. Os dois tipos de escritos profecias da Bíblia: profecia normal e a profecia apocalíptica. Profecia normal deve ser interpretada de uma forma literal e senso comum. Linguagem simbólica da profecia apocalíptica deve ser interpretada baseada no contexto de outros escritos bíblicos, depois interpretar estas profecias de uma forma literal e senso comum. É importante descobrir se as previsões dos profetas foram cumpridas na história. É importante também permitir outros escritores na Bíblia ajudar a interpretar as profecias, especialmente a profecia apocalíptica. Finalmente, para interpretar a Bíblia de acordo com seu contexto, nós devemos interpretar o texto da Bíblia de acordo com sua lingual, histórico, cultural e gramático contexto. Nós devemos entender o contexto lingual da Bíblia. É importante saber grego e hebraico ao estudar a Bíblia, porque as línguas hebraico e grego são as línguas originais da Bíblia. Nossas modernas traduções da Bíblia são excelentes. No entanto, em qualquer tradução, nem tudo o que foi comunicado na língua original, que pode ser precisamente traduzido em outra língua. Podemos usar comentários, concordâncias e léxicos para nos ajudar. Também nós devemos entender a histórica e cultural contexto na Bíblia. Diversos autores dos livros da Bíblia viveram numa época na história, numa cultura que era em muitos aspectos muito diferente de nossa cultura moderna. Nós devemos nos perguntar o que o texto significava para o autor e o povo durante a época que eles viveram. A Bíblia é relevante e aplica-se para todas as culturas e todas as épocas. Nós precisamos entender a histórica e cultural contexto da Bíblia a fim de entender o texto melhor. Também nós devemos entender o gramático contexto da Bíblia. Especialmente quando palavras no texto estão repetindo, isso tem significado. Procure cláusulas independentes e dependentes. Independentes cláusulas são provavelmente o ponto principal e outras dependentes cláusulas apoiar esta ideia principal. Procure palavras que se conectam a outras passagens. Qual é o tempo dos verbos? Então, nós terminamos com primeiro princípios de interpretar a Bíblia. Precisamos interpretar a Bíblia de acordo com seu contexto. Isso é o segundo princípio. Nós devemos interpretar a Bíblia com a Bíblia. Uma passagem da Escritura muitas vezes vai explicar outra passagem da Escritura. A Bíblia é um livro com um autor divino. Esse autor conta uma grande história, uma história que é a Bíblia inteira. Todos os livros são pequenas narrativas. Temos seu lugar na grande narrativa. Em outras palavras, para entender a grande narrativa da Bíblia inteira, precisamos entender os outros livros e entender eles juntos para entender a grande narrativa. Então, para interpretar um livro, precisamos, ou uma passagem, precisamos entender outras e usar outras passagens para explicar a passagem que você está estudando. Em
Na verdade, há verdades em certas passagens da Bíblia que pode só ser entendido pela revelação completa da palavra de Deus. Então, todos os textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto devem ser estudados juntos. Então, por exemplo, vocês querem estudar sobre o significado do dinheiro. Como podemos usar dinheiro uma maneira sábia. É crítico para estudar todas as escrituras sobre dinheiro. Então, esse é um exemplo de interpretar a Bíblia por Bíblia. Basicamente, a Bíblia é parecido com uma quebra-cabeça. Em quebra-cabeça, vocês têm peças e cada versículo é como peça. E precisamos colocar esses juntos e para se revelar a verdade certa. Mas é importante para se colocar todas as peças juntos para ver a lição ou a imagem que significa. Então, a Bíblia, por exemplo, realmente sobre Jesus Cristo, vamos falar sobre isso mais tarde. Mas cada peça precisamos colocar juntos para entender a imagem total. Isso significa de interpretar a Bíblia por a Bíblia. Portanto, a Bíblia não pode se contradizer. Se dois textos da Bíblia parecem contradizer uns ou outro, nós deveríamos nos lembrar que o problema nunca é com a Bíblia, mas é sempre com a nossa interpretação. Pode haver mais do que uma verdade judeia num texto, mas eles não podem contradizer uma a outra. Porque Deus é o autor final da Escritura. Podemos esperar encontrar unidade em cada versículo, capítulo, livro da Bíblia. Lembre-se destes princípios. Precisamos interpretar os escritos narrativos da Bíblia pelos ensinamentos didáticos da Bíblia. Muitas igrejas têm sua doutrina baseada no livro de Atos, por exemplo. Atos é uma narrativa. Eles têm ideias sobre o batismo do Espírito Santo, falam em línguas, mas isso é baseado nas escritas narrativas. Precisamos ensinar os didáticos, como as cartas de Paulo, por exemplo, que fala sobre o mesmo assunto, para entender as narrativas em Atos. Precisamos interpretar as passagens difíceis na Bíblia pelas passagens mais claras que falam sobre o mesmo assunto. Muitas pessoas têm dificuldade com uma passagem sobre o assunto, mas outra passagem está claro. Então, este princípio é importante. Precisamos interpretar o Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Então, basicamente, o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido, mas o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, é importante que entender o Antigo Testamento usa o Novo Testamento para ajudar. Terceiro princípio sobre a interpretação da Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada de acordo com o princípio do senso comum. Se a Escritura faz sentido, não procure outro sentido, isso resultará em bobagens. Então, interprete a Bíblia de acordo com um senso. Lembre-se, a Bíblia é claro
que significa que a Bíblia foi escrita para que cada pessoa possa entender suas verdades. Não só os bispos, os sacerdotes ou pastores, mas Deus quer que todas as pessoas entendam a Bíblia. A Bíblia foi escrita de uma maneira que se pessoas entenderiam discurso ou comunicação normal. A Bíblia deve ser interpretada literalmente, a menos que certas condições existem que indicam uma figurativa ou interpretação simbólica. Se as palavras figurativas ou símbolos é usado, o significado dessas palavras quase sempre serão explicados no contexto da Bíblia ou em outras partes da Bíblia. Se o significado claro da passagem da Escritura faz sentido, não procure outro significado. Situações em que a Bíblia não deveria ser interpretada literalmente. Quando a interpretação literal envolve uma impossibilidade. Quando uma interpretação literal envolve uma contradição. Quando uma interpretação literal envolve uma conclusão imoral. Quando o texto diz claramente o contrário. Quando o senso comum diz o contrário. O principal final sobre a interpretação da Bíblia, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com princípios de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal assunto das Escrituras. Qualquer estudo das Escrituras que não leve uma pessoa a Jesus é errado e deve ser reavaliado. Vamos considerar estas escrituras. Lucas 24, versículo 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meio respeito, Jesus está dizendo. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. João 5, versículos 39 até 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não queriam ver a mim para terem vida. Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É óbvio que o foco da Bíblia é sobre Jesus Cristo. E mesmo no Antigo Testamento, quando nós estamos estudando a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia de acordo com Jesus Cristo. Resumo da Bíblia, basicamente é isso. Antigo Testamento é sobre a preparação para Cristo. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a manifestação de Cristo. O livro de Atos é sobre o Evangelho de Cristo. As cartas do Novo Testamento, os significados de Cristo, e o Apocalipse, a vitória e a vinda segunda de Cristo. Vamos lembrar estes princípios da interpretação da Bíblia. Primeiro, interprete a Bíblia de acordo com seu contexto. Este contexto, inclusive, basicamente, a Bíblia inteira, os versículos e os capítulos ao redor deste texto. E também de acordo com o literário do texto, gramática do texto, linguagem do texto, histórico e cultura do texto. Todas essas coisas significam contexto. Devemos interpretar a Bíblia com a Bíblia. Precisamos usar outros textos para entender um texto. A Bíblia deve ser interpretada de acordo com o princípio do senso comum. A Bíblia é clara, Deus quer se comunicar a nós com palavras normais. Precisamos interpretar a Bíblia de acordo com
Jesus. Irmãos, neste momento, eu sei com certeza que este material é muito profundo. Na verdade, normalmente em seminário, precisamos estudar este material por quase 6 meses. Mas eu tentei fazer isso em 30 minutos, então é difícil, mas importante para lembrar estes princípios e melhorar a nossa interpretação da Bíblia. Porque nós temos um grande problema com doutrina falsa e ideias erradas. Então, é importante que nós lembramos este método do histórico-gramática e usar estes princípios para interpretar a Bíblia. Semana que vem vamos aprender sobre como podemos estudar a Bíblia. Mas vamos lembrar estes princípios. É interessante, nós, essa semana passada, nós aprendemos sobre a iluminação do Espírito e essa semana a interpretação da Bíblia. Então, o Espírito Santo tem responsabilidade, nós temos responsabilidade. E vamos trazer estes princípios, a iluminação do Espírito e a interpretação da Bíblia. E semana que vem, usa estes juntos quando nós falamos sobre como podemos estudar a Bíblia corretamente. Vamos orar. Obrigado, Deus, por este estudo e ajude-nos, Pai, em nossa interpretação da Bíblia, guia-nos pelo Teu Espírito Santo. E, Pai, ajude-nos a usar estes princípios para que possamos entender Tua vontade e Tua verdade em Tua palavra. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ensina eles para interpretar a Tua palavra corretamente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Até a próxima, que Deus ricamente abençoe todos de vocês, em nome de Jesus.